lugar comum. Pois é, existe esse lugar comum, né? Quer dizer, criou-se uma literatura urbana, violenta, angustiante de certa forma e tal, tem uns padrões, né? E também o uso da gíria periférica e tal, que eu particularmente acho um empobrecimento da língua. Eu né? também. Então, quer dizer, como é que você se comporta nesse cenário? Também é muito fácil combater, viu, Maurício, o que já está feito. Então, eu venho acompanhando, porque, como eu disse, sou um escritor do meu tempo, mas também sou um leitor do meu tempo. Mas não esqueço, por exemplo, que Homero me ensina mais do que Joyce. Está entendendo? Eu acho que a leitura dos mais antigos, a mim, muito me auxilia. Então, é muito fácil, no meu caso, eu pegar 10 ou 20 escritores contemporâneos e dizer, eu não gosto disso, e criar uma outra fórmula aqui, que seja a fuga desses lugares comuns e criar esse modelo. Esse modelo ainda não é literatura, se eu tentar fazer assim. Ou seja, se eu não encontrar, eu vou falar de um conceito aqui que eu nem gosto, uma própria voz para o que eu escrevo, ou a necessidade de que eu tenha de falar, tudo isso soa e cai no vazio. Né? Então, a minha preocupação em relação a isso é estabelecer para mim mesmo uma satisfação com o texto que não fuja também aos experimentais, ou seja, não seja tão experimental que fuja à realidade. Eu não sou um escritor experimental, sou mais um escritor tradicional. Acredito que as narrativas tradicionais é que vão vingar, por mais firulas que os escritores contemporâneos tentem, inclusive eu, mas todas as vezes que eu tentei, notei que era inferior ao original. Né? Então, eu tento me colocar nesse cenário da forma mais autêntica possível. Eu sei que há muitas coisas que eu não posso fugir a isto, por conta da questão da impregnação do contemporâneo, mas há coisas que a gente nota claramente que tem que ser abduzidas. Essa coisa da gíria fácil, do que você falou, nós falamos todo, dessa violência quase gratuita, desses modelos trevisanianos, ou seja, o original é bom, o Dalton é bom, mas os modelos são péssimos, né? As cópias são péssimas. Tudo isso, a mim, me soa muitíssimo fácil de fazer, e tudo isso é fuga da narrativa. Eu disse um dia desses, quando o cara diz uma gíria desnecessária no texto, é só a fuga da narrativa. Quando ele enrola o barroquismo, não é outra coisa, é essa fuga da narrativa. E Borges é uma pessoa, um escritor que eu admiro, falava assim, narre, me conte uma história. Nada mais difícil do que isso, né? Nada mais difícil do que contar uma história. Me conte uma história. Exato. Né? Né? E também, hoje em dia, no Brasil, assim, abunda, né? As cópias do Rubem Fonseca. Esse é pior, é verdade. Rubem Fonseca, inclusive, tem se copiado, que é uma beleza. Ele próprio tem se copiado. Bom, conversamos aqui com o Sidney Rocha, escritor, autor do Matriusca, que eu adorei. Escrevi para o Rascunho sobre isso. Muito obrigado, né? Pelo que você escreveu. Sidney, obrigado por sua presença aqui no Leituras. Eu agradeço, Maurício. Um prazer estar com você aqui. Obrigado. A ditadura é o território da mentira. Nela cabem todos os medos, todos os equívocos intencionais, todas as pressões sobre o ser humano. Libertária por excelência, a literatura busca esses períodos ditatoriais quando quer analisar a essência, o cerne da crueldade humana. Nesta linha segue o novo romance de Jason Terço, Segredo de Estado, lançado pela Objetiva. O romance fala do desaparecimento do deputado Rubem Paiva em 1971. Era o período da ditadura militar. Até hoje, a família sequer sabe do paradeiro do corpo do ex-parlamentar, ou mesmo se ele ainda está vivo. Neste ambiente de dúvida, incertezas, Jason escreve uma trama absurda, que mais absurda torna-se à medida que a gente sabe de suas verdades. Um parlamentar que sai de casa acompanhado de soldados para depor numa unidade do Exército e desaparece. Misturando reportagem com ficção, o autor cria um romance de suspense. A gente sabe até onde ele vai chegar, sabe previamente o final desta trama. Mas, além do interesse histórico, o leitor prende-se ao suspense que toda a trama desenvolve. Tramas reais que supera a mais inventiva de todas as ficções.
Em 1930, o Estado Novo, outra ditadura, varreu o país com novas apreensões, novos medos, novas perseguições a políticos. O absurdo e a violência era a regra daquele regime. Neste tempo, além do perigo interno, havia os medos externos, as pressões externas que amedrontavam os donatários do poder. Neste clima transcorre o novo romance de Ronaldo Vrobel, traduzindo Hannah, lançado pela Record. Uma trama que envolve as comunidades judaicas que circundava ao longo da Praça 11, no Rio de Janeiro, em 1930. Max Kuttner é um sapateiro que, por saber Yiddish, é convocado pela censura política para traduzir as cartas que chegavam para as comunidades judaicas. Durante seu trabalho, ele se apaixona por Hannah, que frequentemente escreve para sua irmã que mora no Rio de Janeiro. Além de uma história de amor, Ronaldo escreve um romance histórico, com todas as determinantes da época. Seus personagens são tão envolventes que nos enredam também em seus medos, em suas ações, em suas inseguranças. E isso faz do livro um grande romance. O romance que não só instiga, mas, sobretudo, encanta o leitor. Tramas onde o real trabalha como ficcionista. O Segredo de Estado, de Jason Tércio, e traduzindo Hannah, de Ronaldo Vrobel. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.